E aí pessoal, olá, hoje a gente vai começar o conteúdo de tecido ósseo. A gente terminou na semana passada, no dia 15 de junho, o conteúdo de tecido nervoso. A gente falou mais um pouco dos principais nervos cranianos, especialmente aqueles que interferem no trabalho do protético e do dentista, por conta do caminho das suas ramificações passarem na boca e nas estruturas anexas que interferem no sorriso e na dentição de uma maneira geral. E aí hoje a gente, na verdade, começa, mas não é bem começa, a gente continua o conteúdo de tecido ósseo. Por que eu digo que continua? Porque a gente vinha falando de tecido conjuntivo antes de falar de tecido nervoso, e a gente começou lá com tecido conjuntivo propriamente dito, falando de tecido conjuntivo frouxo, tecido conjuntivo denso, os tecidos conjuntivos de propriedades especiais, que seria o adiposo, o hematopoético. E aí a gente chegou no tecido ósseo. No tecido ósseo, naquele momento, eu passei os conteúdos sobre a fisiologia, né, do crescimento, do remodelamento ósseo, e o conteúdo histológico desse tecido ósseo. A gente parou para dar continuidade com o outro tecido, que seria o tecido nervoso. Inclusive, sobre o tecido nervoso e o sistema nervoso, eu vou disponibilizar um exercício hoje, junto com essa aula de tecido ósseo, que não é bem tecido ósseo, mas eu vou disponibilizar uma lista de exercício hoje sobre tecido nervoso. Então, na próxima semana eu vou fazer a correção dela, e aí vocês enviam para mim envia no e-mail, viu? anatomia e fisiologia.etap@gmail.com, porque o WhatsApp eu tô tendo pouquíssimo contato, não tô tendo muito tempo de olhar o WhatsApp por esses dias, não. Eu tô trabalhando fora, então tá meio complicado de acompanhar o WhatsApp, então por isso que eu peço que vocês mandem lá no e-mail que eu criei para isso mesmo, né, para a própria disciplina, anatomia e fisiologia.etap@gmail. Eu relembro esses avisos lá no grupo do WhatsApp no momento que eu estiver postando a aula. Então, gente, só para situar, como a gente falou de tecido nervoso, de sistema nervoso, agora a gente vai pegar um enfoque na disciplina que ele não é um enfoque tão histológico e tão fisiológico como a gente vinha tendo. Desde que a gente começou a estudar lá no início da disciplina as células e os tecidos, a gente estudou de cada estrutura que a gente avaliou, a gente estudou composição, a fisiologia e a histologia, né? A histologia como as características teciduais, a fisiologia, né? A gente já discutiu bastante sobre o funcionamento. Mas vocês percebam que pouco a gente avaliou sobre a anatomia dessas estruturas, principalmente de alguns órgãos, que são foco da nossa disciplina. É por isso que nesse momento a gente começa agora a focar nos aspectos anatômicos principais das principais estruturas que a gente tem em cabeça e pescoço, que são de interesse protético. Então, a gente precisava entender, primeiro, como o tecido ósseo se forma, como que ele se remodela. A gente fez um exercício, mais para frente a gente vai fazer um outro e relembrar alguns aspectos desses. Por que a gente precisava saber? Para a gente saber qual tipo de osso que predomina no crânio e quais são essas implicações quando a gente pensa em instalar uma prótese sobre ela. Se é uma prótese removível, que implicação que pode ter na remodelação óssea? Se é uma prótese fixa, também que implicação que pode ter se de repente essa prótese fixa está na mandíbula ou na maxila? Ou ainda, um implante. Qual que é a diferença dele estar inserido na mandíbula e estar na maxila? Tudo isso a gente vai discutir à medida que a gente estudar os ossos do crânio, a gente vai discutir isso. Mas lembrando alguns aspectos, alguns conceitos desse conteúdo anterior, que a gente vai precisar acessar ele, que é aquela parte de formação dos ossos. Vocês lembram que a gente falou de osso compacto,
que é um osso mais denso, mais mineralizado, e que a gente falou de osso esponjoso, que seria um osso mais trabecular, mais aerado, em que eu não tenho tanta densidade óssea. A gente vai precisar lembrar desses conceitos quando a gente estiver estudando alguns ossos específicos e alguns acidentes específicos, para entender melhor isso. Então, a gente vai gastar aí algumas semanas, né, porque a gente está tendo uma aula só por semana, a gente vai gastar algumas semanas nos ossos do crânio. Essa aula de hoje é uma aula introdutória em termos de classificação desses tipos de ossos que a gente tem e da nomenclatura, da terminologia que a gente vai usar em relação aos acidentes anatômicos principais que a gente vai estudar desses ossos de cabeça e pescoço, desses ossos do crânio. Então, o que acontece? Esse conteúdo dessa aula de hoje ele é até mais curto, é até para coincidir com a lista de exercícios de tecido nervoso, porque aí vocês têm um tempo a mais para resolver a lista, considerando que a aula é mais curta. Ela é uma aula introdutória para o que vem adiante, né? Se é introdutória é para o que vem adiante, mas tudo bem. Ela é introdutória no sentido de que na semana que vem a gente vai começar a estudar especificamente esses ossos do crânio. Primeiro os ossos do neurocrânio, do viscerocrânio. Depois os ossos da face. A gente vai focar muito em mandíbula e maxila, em acidentes anatômicos dessa mandíbula e maxila. E aí eu vou estar falando de nomes de estruturas como forame mandibular, canal da mandíbula, forame magno, eminência alveolar, uma série de terminologias que vocês precisam ter um conhecimento prévio. Esse conhecimento prévio é o que está aqui na aula de hoje e algumas coisas guardadas lá atrás quando a gente estudou a fisiologia da formação do tecido ósseo. Mas esse conteúdo dessa aula de hoje ele é muito, digamos assim, cheio de nomes, mas por um outro lado não é para decorar. É mais para vocês entenderem que esses nomes vão aparecer em acidentes anatômicos específicos e quando aparecerem lá na mandíbula e na maxila, vocês vão entender o que é uma fossa, o que é um forame. É mais nesse sentido. Para começar, a gente pensa nos ossos do corpo humano sendo classificados em ossos longos, curtos, chatos, irregulares ou pneumáticos. Precisa decorar todos? Não, precisa entender se apareceu o nome longo, o que define ele. O fêmur, o húmero, é um osso longo, é um osso chato? É isso que vocês precisam entender. Então, o osso longo ele se caracteriza por ter o comprimento maior que a largura e espessura. Vou mostrar alguns exemplos, mas vamos pensar de cara no osso mais longo do corpo. O fêmur, ou o húmero, né? É a típica ilustração de um osso longo, comprido, em que você tem esse comprimento maior que largura e maior que espessura. Um osso curto é um osso que as três dimensões, comprimento, largura e espessura, se equivalem. Então é como se a gente pensasse num cubo irregular, né? Que a gente não vai achar exatamente nenhum osso que se pareça com um cubo no ser humano, mas que tenha as três dimensões, comprimento, largura e espessura, aproximadamente iguais ou parecidas em termos de dimensão. Os ossos chatos, e aí é bem importante isso pra gente, porque eles vão compor a maioria dos ossos do crânio, que são os ossos que a gente vai estudar. Eles são ossos que comprimento e largura são maiores que a espessura. Então, isso fica mais claro nas figuras ilustrando, mas vamos pensar aqui nesses ossos que formam a calota craniana, o parietal, o frontal, quando a gente estuda a fontanela, como se fosse uma cuia, né? Então, comprimento e largura são maiores que a espessura. A gente vai ver isso nas figuras. Ossos irregulares é que as três dimensões não têm nenhuma relação entre si. Então, por exemplo, eu tenho o comprimento x, a largura 2x e a espessura meio x. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os ossos pneumáticos, que podem ser ossos chatos, curtos, longos ou irregulares, pode ser qualquer um desses quatro, porém são ossos que têm dentro dessa estrutura uma cavidade oca, uma cavidade onde corre ar, e por isso que é pneumático, que pode se encher de ar. Também especificidade dos ossos do crânio que a gente vai estudar, certo? Como a maxila, por exemplo, frontal, parietal, uma série de ossos que formam seios, seio maxilar, seio parietal, seio frontal,
seio esfenoidal, são ossos que têm uma cavidade oca na sua composição, por onde corre ar. Então aqui alguns exemplos. Os ossos longos, né? São ossos que o comprimento é maior que a largura e a espessura. Exemplos: húmero, fêmur. Ossos curtos, comprimento, largura e espessura se equivalem, são como cubos nos carpos, metacarpos. Ossos chatos, comprimento e largura maior que espessura. Aqui, ó, maioria dos ossos do crânio. Quando a gente pega aqui o frontal, o parietal e vários outros ossos aqui, eles têm esse aspecto de osso chato, levando essa classificação. Tá vendo? Ó, espessura pequeno, comprimento e largura bem maiores. Os ossos regulares, que não tem nenhuma relação das dimensões entre si, como a gente comentou. Um exemplo, uma vértebra. E os ossos pneumáticos, que dá para entrar nessa mesma na mesma questão dos ossos do crânio, que são ossos que possuem cavidades no seio interior formando seios. Então aqui, ó, seio nasal, seio maxilar, seio etimoidal, seio frontal, seio parietal. Seio parietal não, seio frontal. São cavidades aeradas, cavidades por onde corre ar nesses ossos. Aqui, o húmero, um osso longo. A escápula, um osso chato. A exemplo dos ossos do crânio, ela também é chata. A espessura é menor que largura e comprimento. O osso irregular, a vértebra, né, que é o exemplo mais claro. Aqui, ossos chatos, que são pneumáticos. São pneumáticos. O que esses coloridinhos aqui estão ilustrando? Quando a gente pega o osso frontal, que é esse osso aqui, a gente vai ver isso a partir da semana que vem, o nome de cada osso desse e de alguns acidentes anatômicos. A gente vê aqui ilustrado, lá dentro, um espaço onde corre ar, é um seio frontal. No etimoide, também eu tenho esse espaço, formando o seio etimoidal. Na maxila, de grande implicação para a gente, na prótese, eu tenho os seios maxilares, né, nessa região aqui. Esses seios maxilares, eles estão em comunicação com as raízes dos dentes superiores. Então, por exemplo, quando eu faço uma exodontia de um canino, que tem uma raiz mais longa, por exemplo, superior, muitas das vezes o ápice da raiz desse canino está em contato com o seio maxilar. Estando em contato com esse seio maxilar, quando eu faço essa extração, pode ser que eu deixe como se fosse um buraquinho, comunicando boca e seio maxilar. E eu tenho um pouco de transtorno nisso. Eu tenho uma comunicação buco-sinusal, né? Uma comunicação de boca com seio. Então, por exemplo, a pessoa bebe água, pode correr para o seio maxilar. Certo? Da mesma forma, se eu tenho uma fratura de palato duro, eu posso ter uma comunicação também buco-sinusal. Só que aí uma comunicação da boca com seio nasal, por exemplo. Aí eu bebo água, a água corre para o nariz. Eu alimento alguma coisa, pode correr para o nariz. É um problema também nos casos de bebês que nascem com deformidades congênitas. As deformidades, as fendas labiopalatais, fendas labiofaciais. No caso, labiopalatal é aquela fenda que durante o período embrionário não se fechou, desde o lábio até o fundo do palato. Qual que é a consequência? O palato é aberto, ou parcialmente aberto. Você tem uma comunicação intensa entre boca e nariz. A criança não consegue respirar, não consegue se alimentar, ela alimenta em gás. Precisa de um procedimento rápido, ortognático rápido, para a vida ser viável nesses casos. Alguns casos são menos graves, você tem uma fenda parcial, mas precisa do procedimento cirúrgico e de um tratamento que envolve até a prótese depois, com alguns aparelhos para fechar esse palato. Então, os seios são essas estruturas aeradas nesses ossos, principalmente esses ossos chatos aqui do crânio. E aí é o seguinte, uma pincelada geral nesse tecido ósseo, a gente vai falar um pouquinho do esqueleto. Todo o esqueleto do nosso corpo humano, ele é composto por 206 ossos. A gente consegue dividir esse esqueleto em esqueleto axial e apendicular.
Apendicular, a gente pode pensar como um apêndice, uma coisa que está pendurada, que é um apêndice, que está em anexo a uma estrutura central, que é essa axial. Então, o esqueleto axial é formado por cabeça, pescoço e tronco. E quem que é o esqueleto apendicular? Os membros. Unindo o esqueleto apendicular ao esqueleto axial, a gente tem as cinturas. Então, a cintura escapular e a cintura pélvica. Cintura escapular vai unir, através dos ombros, os membros superiores ao tronco. Cintura pélvica vai unir por meio do quadril o tronco aos membros inferiores. A gente não vai estudar todos os ossos do crânio, não. A gente pode ficar tranquilo. Então, esqueleto axial inclui isso. Esqueleto apendicular inclui isso. Né? Unindo o esqueleto apendicular ao esqueleto axial na porção superior do corpo, eu tenho a cintura torácica ou cintura escapular. Né? Clavícula, escápula, o nosso ombro aqui. Unindo os membros inferiores, né, meu esqueleto apendicular inferior, ao meu esqueleto axial, na porção inferior do corpo, eu tenho aqui a cintura pélvica. Aqui está indicado diretamente no quadril. Certo? Em relação ao esqueleto humano, a gente não vai entrar muito em detalhe, não. Seria mais essa visão geral, que de uma forma ou de outra eu acabei já falando lá no início da disciplina, quando a gente passa aqueles conceitos de termos de localização relativa, né, e algumas classificações da posição anatômica. A gente vai focar nesse restante de aula nos acidentes anatômicos, os principais acidentes anatômicos. Primeira coisa, o que é um acidente anatômico? Um acidente anatômico nada mais é do que uma irregularidade na superfície de algum osso. Essa irregularidade ela é importante por N razões, mas para termos de estudo e de localização de estruturas, ela serve para a gente achar, por exemplo, onde passa um nervo tal, qual é o caminho do nervo tal, qual é o caminho do vaso sanguíneo tal. E qual é a implicação prática disso? Seguinte, imagina anestesia odontológica. A gente só consegue acessar os nervos específicos para bloquear, para anestesiar uma região específica, porque a gente sabe o caminho daquele nervo. E como que a gente consegue ter como referência e localizar o caminho daquele nervo? Através desses acidentes anatômicos nos ossos. Eles são usados principalmente para a gente ter essa referência de localização de vasos sanguíneos, de nervos, de músculos na maxila e mandíbula. Além disso, da gente pensar do ponto de vista da odontologia, para a prótese, alguns acidentes anatômicos são muito importantes. Vocês vão ver quando a gente estiver estudando mandíbula e maxila, que alguns acidentes anatômicos vocês têm que memorizar e imaginar muito bem como eles são, do ponto de vista normativo, da anatomia, e depois vocês vão ver que na prática é um pouco diferente. Por quê? Porque a gente tem variação de indivíduo a indivíduo. Mas aquele acidente anatômico todo mundo tem. De um jeito diferente, ou mais parecido com a norma, mas ele existe. E principalmente, esses acidentes anatômicos, eles servem como limite dessas próteses. Então você sabe até onde que tem que chegar o término de uma prótese, baseando-se, tomando como referência esses acidentes anatômicos. Quando vocês fazem a moldeira individual, acho que vocês dão um outro nome para moldeira individual. Chapa de prova lá, aquela chapinha. Vocês definem a área chapeável, não definem? Então, essa área chapeável, ela é delimitada, né? Ela é justamente uma área chapeável, delimitável por alguns acidentes anatômicos. E a gente vai focar, principalmente a partir da próxima aula, nesses acidentes anatômicos. Mas de uma maneira geral, essas irregularidades que a gente tem sobre os ossos, chamados de acidentes anatômicos, elas podem ser articulares e não articulares. Articulares, quando esse acidente anatômico serve para conectar um osso ao osso, a um outro osso. Não articular, quando é simplesmente um acidente anatômico sobre esse osso e que não envolve a comunicação desse osso com nenhum outro. E elas vão se dar de duas formas principais. Isso aqui é o principal, porque as subdivisões, os nomes que a gente tem
de cada acidentezinho não é tão importante. O importante é vocês, não é que não seja tão importante, não é tão importante para o nosso objetivo. Nesse primeiro momento de entender os tipos de acidentes anatômicos. Depois vocês vão gravar o nome dos acidentes anatômicos que são mais importantes para vocês na mandíbula e na maxila. Mas por enquanto eu quero que vocês entendam o que é uma saliência e o que é uma depressão. Então, esses acidentes anatômicos, eles podem se dar na forma de uma depressão, vamos pensar assim, como algo afundado no osso, né, uma fossa, um forame, aí vem um monte de coisa. Ou então como uma saliência, como algo proeminente. Então, a gente pode pensar, por exemplo, isso aqui é uma eminência, né, uma proeminência, a cabeça do fêmur, no caso, como a gente tem também o côndilo da mandíbula, que é muito parecido com isso aqui. E uma depressão, ela seria o contrário, ela seria uma posição mais afundada no osso. Esse slide até, na verdade, é para a gente ilustrar apenas as saliências, né? As eminências, as saliências, e dividir elas em articulares e não articulares. Por que isso aqui é articular? Porque aqui eu tenho a comunicação dessa cabeça do fêmur com o quadril. Então, a comunicação do fêmur com o osso do quadril. Então, é um acidente anatômico articular. Aqui alguns exemplos de nomes desses acidentes anatômicos no nosso corpo. E os acidentes não articulares, que são todos aqueles, esses aqui mais um monte, que a gente tem uma série de irregularidades que a gente tem nos ossos, mas que não se articulam com o outro. Então a gente tem processo, eminência, tubérculo, a gente vai ver alguns exemplos de alguns desses ossos. Então, entre as articulações, os acidentes articulares, a gente destaca, por exemplo, cabeça e côndilo. Qual que é a diferença de uma e outra? Não precisa decorar isso, só entender. A cabeça é mais redonda. O côndilo, ele é mais elipsoide. O que quer dizer isso? Ele tem uma figura redonda, mas ele tem um comprimento maior do que simplesmente a cabeça, que é uma bola redonda. Então aqui a gente tem a cabeça do fêmur e o côndilo do fêmur, essa porção alongada, elipsoide ou até cilíndrica. Mesma coisa no côndilo e na cabeça da mandíbula. A gente vai focar mais neles depois. E acidentes anatômicos do tipo saliências, né, proeminentes, não articulares, a gente tem uma série de tipos de acidentes. Não precisa decorar cada um, mas eu vou mostrar cada um deles, um exemplo de cada um deles pelo menos, para vocês entenderem por que ele recebe aquele nome. E os acidentes tipo depressão, que é como se fosse estou usando grosseiramente essa terminologia, como se fosse um afundado no osso, eu posso ter cavidade e fossa. Tem mais, tem forame, tem mais uma série de acidentes assim. Canal. A cavidade é uma depressão um pouco mais profunda. A fossa é como se fosse uma depressãozinha, uma cavidadezinha. Eu tenho alguns acidentes do tipo de depressão que não são articulares, como sulco, forame, canal, cisura. Vamos ver na prática com exemplo. Cada um desses que fica melhor. Lembrando que vocês não precisam decorar isso, mas sim entender por que recebe aquele nome. Aí vocês vão ver na prática depois, quando a gente estudar os acidentes da mandíbula e da maxila, que vão aparecer naturalmente esses nomes, vocês nem vão precisar decorar o que é o nome, mas sim entender o que é e guardar alguns acidentes anatômicos principais. Então, cabeça e côndilo, né, a gente até falou. A gente tem uma extremidade arredondada e o côndilo é a projeção, geralmente, que eu tenho saindo dessa cabeça. Então a gente viu lá no fêmur. Vamos pensar aqui aplicado para vocês, na mandíbula. Eu tenho a articulação da mandíbula com o osso temporal, a mandíbula sendo o único osso móvel da cabeça, ela forma essa articulação, que é o que a gente vai estudar mais adiante também, que é a articulação temporomandibular, e que dá a possibilidade de a gente ter movimento dessa mandíbula para executar abertura de boca, fechamento, lateralidade e mais alguns movimentos. O que acontece? Eu tenho no côndilo da mandíbula essa porção comprida e a cabeça da mandíbula. Elas vão se inserir na fossa temporal, né? Então, se eu tenho uma saliência de um lado,
provavelmente articulando com ela tem uma depressão, né? Aqui negativo, aqui positivo. A gente vai ver isso com mais detalhe depois. Faces. Faces são superfícies achatadas de um osso. Então, por exemplo, eu tenho a face vestibular de uma trabécula óssea, a face palatina, ou por exemplo, a face lingual de um osso. Crista é uma eminência bem estreita e alongada. Uma crista, pontiaguda. Espinha, também muito parecido com uma crista. O epicôndilo é um côndilo, né? Para o que a gente vai estudar, não precisa nem fazer essa diferença. A diferença do epicôndilo com o côndilo, na verdade, já que está aqui, vamos comentar. Ele é como se fosse um côndilo acessório, acima do côndilo. Um subcôndilo. As linhas. Essas linhas, geralmente, elas refletem a impressão no osso de um vaso sanguíneo. Às vezes até de um nervo. E como que aquele vaso sanguíneo ou aquele nervo passa muito rente àquele osso, numa tensão grande, ele deixa aquela marca, aquele afundadinho ali. E deixa uma linha. Né? É aonde passa aquele nervo. Geralmente um nervo menos calibroso ou um vaso sanguíneo menos calibroso. Se ele for mais calibroso, a gente vai ver que ele deixa outras marcas no osso. Um processo refere-se a uma saliência bem acentuada. Então, por exemplo, o processo mastoide do osso temporal. A gente vai estudar ele com mais calma. Tocânter é uma terminologia que a gente quase não usa mais na anatomia. E as tuberosidades, a gente vai ver a tuberosidade da maxila. Geralmente é como se fosse um processo, só que é áspero e grande, rugoso. Então a gente vai ver muito lá a tuberosidade da maxila. Vocês estão vendo o seguinte, eu não tô passando até rápido e não estou focando em explicar o que diferencia muito uma tuberosidade de um processo, uma linha de um canal, de um forame, de um sulco, porque isso a gente consegue entender melhor quando a gente estiver estudando na prática onde está o forame mandibular. Você não precisa entender o que é o forame, você está vendo ali o forame na ilustração. É bem mais simples. Aqui nesse momento é só para situar vocês em relação a essa terminologia. Um tubérculo. Também ele tem muita semelhança com a tuberosidade. A diferença é que ele tem um formato arredondado e não vai ser rugoso. O forame. O forame é um buraco. Esse é a exceção, porque é o maior forame que a gente tem no corpo, né, que é o forame magro. E um forame, ele é sempre a entrada, a saída, é por onde passa vasos sanguíneos, né, veias, artérias, vênulas, arteríolas ou capilares sanguíneos e nervos. Com o mais calibroso, maior é esse forame. E o maior forame que a gente tem é o forame magro. E existe um motivo para isso, né? O forame magro do osso occipital passam vasos calibrosíssimos e uma estrutura nervosa calibrosíssima aqui, né? Que a gente acabou de estudar. A própria medula espinhal desce do bulbo do cerebelo para cá. Fossa, ela é como se fosse uma vala um pouco mais rasa. Então a gente tem aqui, por exemplo, atrás do meato acústico, que é onde sai o nosso ouvido externo, a gente tem aqui a fossa temporal no osso temporal. É onde a fossa temporal negativa, né, uma vala, onde vai se imprimir o côndilo da mandíbula. Um meato ou um canal, a gente chama mais de canal. Canal, sempre na saída dele eu tenho um forame, né, que é o buraquinho por onde entra ou sai um vaso sanguíneo e um nervo. E o canal, ele é como se fosse um tubo fechado lateralmente, não nas suas extremidades, por onde vai passar um nervo. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu estava dando de anestesia odontológica. Exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho lá no nervo trigêmeo se ramificando, no nervo mandibular. O nervo mandibular se ramifica em vários outros, e um deles é o nervo alveolar inferior. Vai chegar aqui e ainda vai se ramificar no nervo lingual. Então, por exemplo, se eu preciso fazer um procedimento nos dentes inferiores, posteriores, esquerdos.
A minha técnica anestésica diz que eu devo chegar aqui no forame mandibular para bloquear justamente o nervo alveolar inferior. Eu bloqueando ele aqui, ó, tudo que está à frente dele será bloqueado em termos anestésicos. Então, eu não vou ter sensibilidade nesse dente, nesse dente, nesse dente, nesse dente. Porém, eu ainda posso ter sensibilidade na porção lingual aqui em tecido mole, em gengiva. Por quê? Porque eu tenho a ramificação do nervo lingual atingindo a face lingual desses dentes. Então, eu faço uma complementação anestésica para bloquear o nervo lingual também. Então, assim, só para dar um exemplo, por que a gente vê estudar lá canal da mandíbula? Por que eu tenho que entender isso? Para o dentista, muito simples. Você tem que extrair um terceiro molar que muitas vezes ele está impactado, um siso. E ele está impactado aqui, ele não tinha espaço para nascer na boca. E às vezes ele está justamente bloqueando o nervo alveolar inferior. E quando você faz todo aquele tracionamento para tirar esse dente, pode ser que você rompa esse nervo alveolar inferior. Certo? Lembra lá que eu falei de parestesia? Quando a gente estudou tecido nervoso? É bem isso aqui. A gente precisa ter esse domínio dessa região anatômica. Para vocês, qual que é a implicância disso? Essas áreas, como algumas outras que a gente vai ver nessa face lingual da mandíbula depois, são áreas que precisam de alívio da prótese. Por exemplo, vamos pensar numa prótese total. Precisa de um alívio para não pressionar aquelas estruturas. Aqui no forame mentual, por exemplo, a gente tem o nervo mentual saindo aqui, a gente vai ver isso depois, mais ou menos nessa região aqui, ó. Se a prótese não tiver um determinado alívio, ela sempre vai pressionar aquela região do nervo mentual, no forame mentual, e de repente o paciente começa a sentir um formigamento. E várias outras estruturas que a gente precisa ter alívio. Então por isso que a gente especificamente vai precisar saber de alguns acidentes anatômicos de mandíbula e maxila para o planejamento protético. É o que a gente vai começar a ver na próxima semana. Um seio, a gente já conversou o que é. Uma cavidade aerada dentro de um osso. Um sulco é uma depressão alongada, um pouquinho mais profunda. E aí, gente, ó, essa figura lingual aqui inferior da mandíbula ilustra muitos acidentes. Ó, vários desses nomes que eu falei aparecem aqui, ó, processo, côndilo, forame, ângulo, né, nem falamos, fóvea, né, a gente nem falou, fossa, espinha, tuberosidade, sulco, língula, que a gente nem falou. Então por isso que eu não fiquei focando, gastando muito tempo teoricamente com o que é cada coisa, porque a gente vai ter a oportunidade de aprender na prática o que cada uma dessas coisas são. E aí aos poucos a gente vai entender e saber localizar na mandíbula e na maxila esses principais acidentes aqui. E por que a gente vai guardar ele? Então a gente vai falar de cada um deles. Por exemplo, retomando até o que eu já comecei a dizer, no forame mandibular e por meio do canal mandibular entra o nervo alveolar inferior, né, que é aquele nervo que vai inervar esses dentes aqui. É aqui nessa região que eu executo uma das técnicas anestésicas da odontologia mais utilizadas. Essa região aqui do ponto de vista da prótese, no caso de uma prótese móvel, removível, móvel não, né? Removível, eu tenho que pensar que não pode pressionar essas estruturas, certo? Aliás, aqui ela nem vai chegar. Então, gente, é isso. Essa aula de hoje é um pouco mais curta mesmo. Eu estou deixando já esses slides para vocês no Google Drive. Esse vídeo que vocês estão assistindo. A lista de exercícios de tecido nervoso para vocês entregarem até a próxima segunda. Está mais bem explicado lá no recado no WhatsApp. É isso. Até semana que vem.